descoberto o ato emocionante dos filhos do milionário, após uma demissão impressionante. Lucas olhou pela janela do luxuoso escritório em São Paulo, sentindo a cidade pulsar lá embaixo. O calor da manhã lembrava a pressão que ele carregava. Trabalhar na empresa do pai sempre foi uma obrigação, uma expectativa alta que parecia pesar como uma âncora em seu coração. Quando havia sido demitido no projeto mais importante de sua carreira, o chão sob seus pés desabou. Foi uma situação humilhante, algo que o fez questionar não apenas seu papel na empresa, mas sua própria identidade. Lembrava do olhar desapontado do pai, um magnata que construíra um império, esperando que Lucas seguisse seus passos. Sofia, a irmã mais nova, observava tudo do seu canto com o coração em conflito. No glamour e nas festas luxuosas, havia uma sensação latente de vazio. As flores e as tintas do artesanato a chamavam, como um sussurro suave que a convidava para sua verdadeira paixão. Mas com a crise financeira que seu pai enfrentava, o mundo de riqueza que conheciam começava a desmoronar. O estresse cerrava os olhos do seu pai, e Sofia temia que, em um momento de desespero, ele pudesse fazer algo impensável, como vender aquilo que sempre chamaram de lar. Em uma noite nublada e silenciosa, Lucas decidiu se libertar das correntes invisíveis que o prendiam. Ele havia ouvido falar de uma comunidade de empreendedores locais, onde as pessoas lutavam por seus sonhos, não por heranças. Sentiu seu coração acelerar ao conectar-se com pessoas que valorizavam experiências em vez de dinheiro. Ali, esqueceu a pressão e encontrou pela primeira vez em anos uma faísca de esperança. Sofia, se sentindo sufocada pela imagem da família, começou a questionar sua própria felicidade. O desejo de se expressar artisticamente crescia, mas o medo de desapontar o pai a paralisava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Percebendo que a vida estava escorregando entre os dedos, uma ideia surgiu. Um concurso para jovens empreendedores. Isso poderia ser a oportunidade perfeita para eles mostrarem suas verdadeiras capacidades, além do sobrenome. Determinados, os irmãos se uniram, redescobrindo suas vulnerabilidades e forças. Mas a competição, porém, era mais do que um simples passeio no parque. Eles enfrentariam olhares críticos, não apenas dos concorrentes, mas também da elite que os rodeava. À medida que o dia do concurso se aproximava, o nervosismo aumentava. Os dois sentiam o peso das expectativas, mas também a emoção de um novo começo. Quando um juiz começou a fazer perguntas desafiadoras, algo inesperado aconteceu. Os irmãos, em meio ao tumulto da competição, precisavam decidir se deixariam as sombras da opressão familiar controlarem suas vidas ou se emergiriam em busca de suas próprias verdades. Seria essa a chance de brilhar, de encontrar quem realmente eram? A expectativa pulsava no ar. O dia do concurso finalmente chegou. A tensão era palpável no ar. Lucas e Sofia, lado a lado, observavam o cenário montado no centro de eventos da cidade. As mesas estavam elegantemente dispostas e os juízes, figuras respeitáveis do mundo dos negócios, pareciam emanar uma aura de autoridade. Mas naquele momento, eles eram apenas dois jovens determinados a mostrar ao mundo que eram mais do que apenas herdeiros. Lucas sentiu o coração disparar. As palavras do mentor que conhecera na comunidade ecoavam na sua mente. É sobre autenticidade, não sobre aparência.
Ele respirou fundo, tentando ancorar a ansiedade. A sensação de estar ali, prestes a realizar algo por conta própria, era nova e assustadora. Sofia, por sua vez, olhava para as telas de apresentação que brilhavam em cada mesa, as cores vibrantes de seus artesanatos e a ideia por trás de seu projeto começaram a dar vida em sua mente. O desejo de fazer arte e transformar vidas a impulsionava, mas um pensamento perturbador a assombrava. E se o pai desaprovasse? E se o mundo que conheceram se despedaçasse por sua escolha? Quando seu nome foi chamado, um frio na barriga a paralisou momentaneamente. Lucas, percebendo a hesitação da irmã, segurou sua mão, transmitindo uma força que ela não sabia que precisava. "Vamos juntos", sussurrou. Com essa força, Sofia caminhou para o palco, onde as luzes brilhantes iluminavam seus rostos, enquanto o silêncio do auditório parecia implorar por algo novo. Ela começou a apresentar seu projeto, uma linha de produtos artesanais focada em sustentabilidade, que não apenas refletia sua paixão, mas também promovia uma mudança positiva na sociedade. À medida que as palavras saíam de sua boca, uma empolgação crescente a envolvia. O olhar dos juízes, antes frio, parecia agora inclinar-se em sua direção, quase como se capturasse a essência de suas emoções. Então veio a pergunta inesperada. Um dos juízes, um empresário conhecido por seu gosto rigoroso, questionou: "Sofia, o que você diria a um pai que acredita que a arte não pode sustentar uma família?" O silêncio quase ensurdecedor a envolveu. O coração de Sofia acelerou ao pensar em como sua decisão poderia influenciar a dinâmica da família. Mas ela sabia que a verdade precisava ser dita. "Eu diria que a felicidade e a realização não têm preço. O que conta é fazer o que ama e impactar a vida das pessoas ao seu redor. É a arte que me faz sentir viva, e isso deve ser respeitado." Um murmúrio percorreu a plateia. Lucas mal podia conter a emoção. Sofia estava lutando por si mesma, mas também pela chance de mostrar ao pai que havia outras formas de ser bem-sucedido. Após a apresentação, chegou a vez de Lucas. Com uma estratégia ousada em mente, ele decidiu não se prender ao modelo que acreditavam ser o certo. Em vez disso, compartilhou histórias reais das pessoas que conhecera na comunidade empreendedora, fazendo a plateia sentir a energia de seu projeto. Ele falou não só sobre números e projeções, mas sobre sonhos, sacrifícios e a força do coletivo. O impacto foi imediato. Seguindo seu instinto, Lucas começou a perceber que não estava apenas competindo, mas conectando-se. Ele estava ali para fazer a diferença e não apenas por um sobrenome. Com os 2 projetos apresentados, a tensão se transformou em expectativa. Mas uma sombra começou a se formar quando o juiz-chefe fez um anúncio inquietante. A competição deste ano será diferente. Um dos finalistas terá a chance de levar o projeto adiante, mas isso dependerá de um voto do público. Enquanto a plateia murmurava, o coração de Lucas disparou. E se não fossem escolhidos? E se chegassem tão perto apenas para ver seus sonhos se desfazerem na bruma da desaprovação? Ele olhou para Sofia, que estava tão apanhada na ansiedade quanto ele. A pergunta pairava no ar, como um sussurro ameaçador. Conseguirão se reinventar completamente e conquistar o público? A resposta poderia mudar suas vidas para sempre. O clima no auditório mudou. Os murmúrios das pessoas criavam um som quase ensurdecedor, e as expressões nos rostos dos juízes oscilavam entre curiosidade e desconfiança. Lucas e Sofia se entreolharam, a tensão mortificada espreitando por trás de seus sorrisos nervosos. Um voto do público? Eles tinham apenas alguns minutos para conquistar a plateia, como se a vida deles dependesse disso. "E agora, o que fazemos?" Sofia questionou, com a voz trêmula e os olhos brilhando pela ansiedade. "Precisamos ser autênticos, como dissemos na apresentação", Lucas respondeu, tentando esconder a própria inquietação.
Vamos caminhar entre as mesas, mostrar nossas visões, conversando realmente com as pessoas. Ele impulsionou Sofia para frente e juntos começaram a andar entre o público. Cada passo era como um passo em direção ao desconhecido, um salto no escuro. Ao contrário de antes, agora sentiam uma conexão que ia além do concurso. Era sobre suas vidas, suas histórias, suas verdades. Em uma mesa, eles pararam diante de um grupo de jovens. Lucas começou a explicar sobre o trabalho dele, como as comunidades podiam se unir para tirar ideias do papel e, ao mesmo tempo, transformar suas realidades. Sofia fez questão de acrescentar sobre a importância de ter uma visão sustentável. Ela falou sobre a beleza em cada artesanato, a conexão com a natureza e como cada peça poderia contar uma história. As reações começaram a aparecer. Havia sorrisos, olhos brilhando de interesse e principalmente uma vontade genuína de apoiar. A plateia começou a se agitar, como se a energia que emanava dos dois se espalhasse pelo ambiente. Lucas sentia que cada palavra disparava um sentimento positivo, e quando o coração dele estava praticamente revestido de esperança, alguém da plateia fez uma pergunta. Mas e se vocês não conseguirem apoio? Como vão lidar com isso? Aquelas palavras caíram como um peso sobre os ombros deles. Sofia hesitou, mas Lucas rapidamente se posicionou. Autêntico, verdadeiro e resiliente. Esses são os pilares. Se não obtivermos o apoio imediato, seremos mais fortes. Aprenderemos, ajustaremos e recomeçaremos. A coragem não diz respeito a não falhar, mas a se levantar todas as vezes que for necessário. A plateia pareceu refletir sobre aquilo. Sofia sorriu, e Lucas se sentiu leve, como se o fardo da pressão começasse a se dissipar. Quando o tempo de interação terminou, eles voltaram ao centro do palco. As emoções estavam à flor da pele. As palavras da plateia, a adrenalina da vivência, tudo parecia ter sido parte de uma grande conexão. Mas antes mesmo de começar a discutir os resultados, o juiz-chefe fez uma pausa dramática. Nossos finalistas precisam enfrentar um desafio final. Uma votação em tempo real e um pitch de último minuto. O vencedor deverá apresentar um plano de ação imediata sobre como levar adiante seu projeto na prática. Lucas sentiu as pernas tremerem, enquanto a expectativa atingia níveis quase insuportáveis. O que exatamente significava isso? Sofia olhou para ele, os olhos arregalados, já sabendo a pergunta que vinha à frente. O que faremos agora? E naquele instante, Lucas sabia que eles tinham uma chance de ouro para não apenas mudar suas vidas, mas talvez mudar a forma como outras pessoas viam o que era ser bem-sucedido. O momento finalmente parecia realmente palpável, mas o tempo estava correndo. Precisamos unir forças e mostrar o que somos capazes. É a nossa vez de brilhar. E assim, enquanto os dois se preparavam para o próximo desafio, a pergunta deixava o ar ainda mais tenso. Conseguiriam agitar os corações e as mentes de todos ali presentes? O auditoria parecia pulsar com a energia explosiva que Lucas e Sofia emanavam. Ouvindo os murmúrios nervosos da plateia, eles se prepararam para o desafio que poderia mudar suas vidas. A pressão estava nas alturas, mas de alguma forma isso os deixava mais vivos. Então, o que é que a gente vai fazer? Precisamos de algo impactante, Sofia disse, o coração acelerado. Vou falar sobre como podemos não apenas transformar vidas, mas criar um legado que inspire outros. É isso, vamos juntar todos os elementos que mostramos hoje, Lucas respondeu, sua mente já fervilhando de ideias. Para fortalecer a conexão com a plateia, eles decidiram usar uma abordagem mais pessoal e direta. Lucas se virou para o público, os olhos brilhando de determinação. Pessoal, imaginem a força que uma comunidade unida pode ter. Cada um de vocês pode ser um capítulo na história desse projeto. Sofia, tomando a deixa, acrescentou.
E mais do que só pessoas, estamos falando de almas criativas, de culturas que merecem ser celebradas e respeitadas. Cada peça de artesanato que produzirmos será um reflexo do que somos. O clima no auditório crescia mais intenso. As pessoas estavam prestando atenção, absorvendo cada palavra. Olhos que antes estavam desconfiados, agora se iluminavam. Mas a dúvida persiste, e é normal. Um projeto assim enfrenta desafios enormes, Lucas admitiu. Imaginem se, mesmo quando tudo parecer difícil, a gente não desistir e continuar lutando. Esse deve ser o nosso compromisso, o compromisso de um novo começo, uma nova esperança. O juiz-chefe observou impressionado, enquanto a plateia murmurava em aprovação. Sofia, em um impulso de sinceridade, finalizou dizendo: se nós formos escolhidos, vocês não vão receber apenas um projeto. Vão receber a nossa paixão, a nossa verdade e a nossa determinação. Juntos podemos não apenas mostrar um caminho, mas criar um futuro. O público aplaudiu, e a energia mudou de maneira positiva, quase palpável. Mas mesmo em meio àquele entusiasmo, um sentimento de incerteza ainda pairava no ar. O tempo estava se esgotando, e o nervosismo começava a reaparecer nas expressões de Sofia e Lucas. O merecido reconhecimento parecia próximo, mas o medo do fracasso nunca estava longe. Enquanto o juiz-chefe se preparava para anunciar o resultado da votação, Lucas e Sofia trocaram olhares carregados, uma mistura de esperança e temor. Se não conseguirmos, vamos nos levantar, certo? Sofia perguntou, a voz embargada. Claro. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça, Lucas respondeu, apertando a mão dela. O juiz-chefe finalmente se dirigiu ao público. O momento decisivo se aproximava. É hora de revelar quem seriam os vencedores. Mas antes de tudo, temos uma surpresa. A votação será seguida por uma nova oportunidade, um desafio como nunca antes visto. Um murmúrio de expectativa percorreu o auditório. Uma nova chance. O que era aquilo? O coração de Lucas parecia querer saltar do peito, e ele trocou um olhar ligeiro com Sofia. Estamos prontos para o que vier. Juntos. E assim, com os olhares fixos no juiz, eles aguardaram o anúncio que poderia não apenas decidir seu destino, mas mudar o próprio sentido do que era lutar por um sonho. O que estariam prestes a descobrir? O auditor ainda não havia falado, mas o clima no auditório já estava elétrico. As palavras do juiz-chefe pairavam no ar como uma música que antecipa a grande revelação. O murmúrio da plateia era uma mistura de expectativa e ansiedade, e a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer era palpável. O projeto mais impactante apresentado hoje foi escolhido com base na paixão e na autenticidade que cada um de vocês trouxe para este palco. Começou o juiz-chefe, sua voz retumbando na sala. Entretanto, o que se segue não é um simples anúncio de vitória ou derrota. Estamos franqueando um novo caminho. Um frio na barriga invadiu Lucas e Sofia. A expectativa aumentava a cada palavra que saía da boca do juiz. O que ele queria dizer? A versatilidade da proposta estava ali, mas o que poderia ser este novo desafio que tanto falava? Estamos oferecendo a cada um dos projetos selecionados uma oportunidade de crescimento muito maior. Uma imersão de 3 meses em um programa de mentoria que poderá transformar as ideias de vocês em realidades ainda maiores. As oportunidades que virão daqui são imensuráveis. Um grito de entusiasmo ecoou da plateia, enquanto aplausos se intensificavam. Lucas e Sofia se entreolharam em choque. O coração deles pulava uma dança de felicidade e incredulidade. Era a chance que sempre sonharam. Aquela oportunidade era a porta que se abria para um futuro próspero. Mas, enquanto o público aplaudia, uma sombra de insegurança iluminou o olhar de Sofia.
E se não conseguirmos atender às expectativas? E se for um fardo maior do que podemos suportar? Lucas percebeu a hesitação dela. Sofia, não pense assim. Essa é a nossa chance de melhorar, de transformar tudo o que estamos fazendo em algo ainda maior. Vamos dar nosso melhor e aproveitar essa oportunidade única. Como se a energia fosse um componente vivo, o juiz-chefe continuou. Os vencedores do nosso desafio principal já foram decididos. Eles serão apresentados a vocês agora. Mas lembrem-se, ao longo da jornada, virão reviravoltas e inesperados desafios que colocarão à prova a coragem e a criatividade de cada um. O coração de Lucas acelerou. Ter a chance de levar o projeto adiante era excitante, mas as palavras do juiz também soaram como um alerta. O que seriam essas reviravoltas? Eles estariam prontos? Por fim, o juiz-chefe anunciou: o projeto vencedor e que levará para casa um prêmio em dinheiro e suporte adicional é... Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Apenas o som de respirações ansiosas preenchia o espaço, e Lucas sentia que sua vida estava em suspenso. Ele segurou a mão de Sofia, buscando o conforto em seu toque. Pessoal, o vencedor é o projeto do grupo da cidade vizinha. A plateia explodiu em aplausos, mas no íntimo a decepção tomou conta de Lucas e Sofia. Eram tão bons, eles haviam se dedicado tanto. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Sofia, mas Lucas rapidamente a envolveu em um abraço apertado. Isso não termina aqui. Nossa jornada ainda não acabou. Enquanto o juiz comentava sobre as conquistas dos outros, eles se afastaram, permitindo que o público celebrasse a vitória. O olhar de Lucas estava distante, perdido em seus pensamentos. E se aquela fosse a última vez que eles teriam uma chance assim? Sofia respirou fundo e disse: vamos transformar essa decepção em combustível. Vamos mostrar a eles do que somos capazes. Se o juiz falou sobre reviravoltas, então precisamos aproveitar cada uma delas. Lucas assentiu, a determinação crepitando em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, o juiz anunciou algo que gelou seus corações. E para todos os participantes, temos uma surpresa, um desafio especial que começará assim que esta cerimônia terminar. A primeira tarefa será divulgar a realidade de um projeto comunitário em que você acredita. O que significava isso? Era a hora de um novo compromisso? Eles estavam preparados para se jogarem em mais um desafio? A incerteza se misturava à emoção. Estamos prontos para isso? Ou será que não? Lucas sussurrou, enquanto olhava nos olhos de Sofia, que mantinha o olhar firme e esperançoso. Enquanto o auditório se esvaziava, Lucas e Sofia se afastaram da multidão, suas mentes fervilhando com ideias sobre o novo desafio. O cheiro de café e ansiedade pairava no ar, e as luzes do palco começaram a se apagar gradualmente. Eles se sentaram em um canto, ainda processando a reviravolta inesperada que a cerimônia tomou. Um projeto comunitário, o que isso significa para nós? Sofia perguntou, os olhos brilhando com um misto de nervosismo e expectativa. Lucas passou a mão pelos cabelos pensando. Eles tinham tantas referências em mente, mas será que alguma delas se encaixava no que o juiz esperava? Precisamos pensar no que realmente importa para a nossa comunidade, respondeu ele, a voz firme. Algo que realmente faça a diferença. Por um momento, ele se lembrou do projeto que tinham desenvolvido juntos. Era mais do que apenas uma ideia, era uma parte de suas próprias vidas. O silêncio entre eles era carregado de intensidade. Sofia olhou para os lados, como se esperasse que alguém aparecesse com a resposta perfeita. Então, algo brilhou em sua mente. E se fizermos algo sobre as crianças em situação de vulnerabilidade? Elas precisam de apoio, de uma voz. Vamos usar nossa experiência e nosso desejo de mudar as coisas para encontrar uma solução que ajude elas a terem acesso à educação e lazer. A paixão no rosto dela fez o coração de Lucas acelerar.
ele não apenas admirava a determinação dela, mas também sentia o mesmo fogo dentro de si. Sim, podemos desenvolver um plano que envolva a comunidade e ajude essas crianças a se desenvolverem. Uma atividade que não só ofereça aprendizado, mas também diversão. O sorriso de Sofia irrompeu, como se um raio de sol tivesse atravessado as nuvens. Podemos fazer parcerias com escolas locais e buscar voluntários. Temos que fazer isso acontecer. Mas logo a preocupação voltou. E se não conseguirmos captar a atenção de quem decide? E se não conseguirmos convencer as pessoas a se juntarem a nós? Precisamos deixar claro por que isso é importante, Lucas rebateu, tomando a mão dela. Se acreditarmos no poder do que podemos criar juntos, outras pessoas também acreditarão. As palavras dele ainda estão frescas na minha mente. Desafios trazem oportunidades. Vamos usar essa chance ao nosso favor. Com essa determinação renovada, eles começaram a rascunhar ideias, rabiscando no bloco de notas que tinham no bolso. As sugestões fluíam, e a cada nova linha, mais certeza surgia de que estavam no caminho certo. A energia entre eles era palpável, como se o próprio ar eletrificasse suas esperanças e faias de sonhos. Porém, à medida que a conversa ia se intensificando, algo pesou no coração de Lucas. Uma dúvida que ele não queria revelar, mas que precisava ser enfrentada. Você realmente acha que estamos prontos para isso? E se não for o que eles esperam, o que vai acontecer se não conseguirmos? Sofia parou, encarando Lucas nos olhos. E se for? E se essa for a nossa chance de fazermos algo grande? Devemos ter coragem de dar este passo. Juntos. A convicção em sua voz soou como um chamado à ação. E assim, quando já estavam prontos para sair em frente e buscar apoio, um estrondo cortou o silêncio do auditório. Uma voz familiar, de um rival que eles conheciam muito bem, ecoou do fundo da sala. Vocês acham que conseguem? Isso é muito mais do que um simples projeto. Eles se viraram ao mesmo tempo, choque estampado em seus rostos. Era Rodrigo, o jovem bilionário que sempre acreditou ter controle sobre tudo. Ele estava ali, não só para observar, mas para perturbar e provocar. Estou curioso para ver como vocês vão lidar com o peso da responsabilidade. Boa sorte. Exportando um sorriso arrogante, Rodrigo desapareceu pela saída, deixando Lucas e Sofia sem palavras. O que ele quer dizer com isso? Lucas murmurou, o frio da dúvida calmamente começando a se infiltrar nas suas esperanças. Sofia estreitou os olhos, determinada. Não vamos deixar que ele nos desanime. Isso só nos faz querer lutar ainda mais. Vamos mostrar que somos capazes. Com os corações acelerados e a certeza de que tinham um novo propósito, eles se ergueram. Mas esse encontro inesperado deixou uma pergunta pairando. O que mais estava por vir nesse caminho arriscado? O sol da manhã seguinte filtrava através das cortinas da sala de estar de Sofia, refletindo os sentimentos tumultuados que pulsavam dentro dela. Acordou com a mente ainda assombrada por Rodrigo e suas palavras. O que aquilo significava para o projeto que acabavam de idealizar? O peso da responsabilidade parecia maior com a presença do rival. Havia um frio na barriga que não a deixava em paz. Lucas já estava na cozinha quando ela chegou, preparando um café fresco. O cheiro forte invadiu a casa e, de certa forma, trouxe um conforto momentâneo. Bom dia, dormiu bem? Ele perguntou, forçando um sorriso. Mas a preocupação era visível nos olhos de Sofia. Mais ou menos, ela respondeu, sentando-se à mesa. Ainda não consigo parar de pensar no que o Rodrigo disse. Isso é muito mais do que um simples projeto, e ele sabe disso. O que nós realmente podemos fazer? Lucas hesitou um momento, ponderando sobre a sinceridade da pergunta. Nós podemos fazer tudo se acreditarmos e focarmos, disse ele, buscando conforto em suas próprias palavras. É isso que precisamos, um objetivo claro e uma equipe unida.
Vamos juntos. Sofia assentiu, mas a dúvida persistia sob a superfície. E se não conseguirmos envolver a comunidade? E se tudo isso for em vão? Ela sussurrou, a voz quase tremulando. Todo grande projeto começa com um passo pequeno. Vamos conversar com as escolas e ver como podemos ajudar. Precisamos nos lançar e confiar que o nosso esforço valerá a pena. Lucas a encorajou, segurando sua mão. Com o plano se formando, ambos decidiram partir para a escola local. Ao chegarem, o ar fresco da manhã trouxe uma nova energia. Entre as paredes da escola, as vozes animadas de crianças vindo do pátio eram contagiosas. Sofia e Lucas conversaram com a diretora, que imediatamente se entusiasmou com a ideia de um programa que focasse no desenvolvimento das crianças. Para eles, era um sinal de que estavam no caminho certo. Precisamos de um ambiente seguro e divertido para essas crianças. O que temos em mente é algo que integra educação e lazer, mas precisamos de vocês para a execução. Sofia explicou com a voz empolgada. Conforme discutiam as possibilidades, uma ideia começou a tomar forma, um festival cultural, uma comemoração da diversidade que seria uma vitrine para a criatividade das crianças. A diretora notou a faísca nos olhos deles e se ofereceu para ajudar a mobilizar os pais e a comunidade. Entretanto, nas sombras do entusiasmo, Rodrigo observava. Ele se aproximou com aquele sorriso desdenhoso que sempre a irritou. Espero que estejam prontos para a pressão. Um festival exige muito mais do que apenas uma ideia. E no final, isso é o que costumo fazer, trazer à tona os falhos. As palavras dele pesaram. Sofia sentiu o golpe, mas Lucas segurou firme sua mão novamente. Precisamos ignorá-lo e nos concentrar no que realmente importa. Deixe-o falar. Vamos agir de uma forma que só produziremos bons frutos. Temos apoio, e isso é o que conta. Com um plano em mente e a parceria da escola, a dupla se despediu da diretora, já imaginando as próximas etapas. De algum modo, eles conseguiam ver um mundo de possibilidades a cada nova conexão e cada nova ideia. Mas ao sair da escola, o celular de Lucas vibrou com uma mensagem que fez seu coração disparar. Uma notificação de Rodrigo. Gostaria de me juntar ao seu projeto. Vocês vão precisar de alguém que conheça o caminho. A ironia nas palavras dele era clara. Ele não queria ser um aliado, mas o que ele realmente buscava. Ele está tentando nos manipular, Sofia exclamou, agarrando o braço de Lucas. O que devemos fazer? Não podemos deixar que ele atrapalhe nossa trajetória. Lucas encarou o horizonte, sentindo que, a cada dia, estavam mais perto do desafio que poderia mudar a vida daquelas crianças. Mas, ao mesmo tempo, o fantasma de Rodrigo parecia pairar sobre eles. Precisamos decidir, Sophie, ele disse, com a determinação crescendo. Aceitar a ajuda dele ou não. Mas uma coisa é certa, a pressão só vai aumentar a partir de agora. Com a mão ainda entrelaçada, eles sabiam que precisavam de coragem e muita criatividade para o que vinha pela frente. Seria a escolha que fariam agora a chave para um futuro melhor. Sofia e Lucas caminhavam pelo parque, a mente a 1000 por hora. A mensagem de Rodrigo não saía de suas cabeças. Era como se uma nuvem de incerteza pairasse sobre eles, e qualquer plano bem intencionado parecia desmoronar diante da ameaça que ele representava. O ar fresco da manhã não trazia tão pouco conforto. Os pássaros cantando e a luz suave do sol eram eclipsados pela pressão crescente que Rodrigo insinuava. Por que ele está fazendo isso? O que ganha com isso? Sofia murmurou angustiada, enquanto observava crianças brincando e dando risadas no parquinho. Era difícil imaginar que um projeto que deveria unir a comunidade tinha um rival tão disposto a dividir. Ele provavelmente está mais interessado em impedir nosso sucesso do que realmente ajudar, Lucas respondeu, tentando trazer alguma clareza à confusão. Mas nós não podemos deixar que isso nos afete. O que vamos fazer agora é o que realmente importa. Vamos focar nas crianças.
E como se as palavras de Lucas tivessem um efeito mágico, Sofia se lembrou de por que tinham começado tudo isso. As esperanças e sonhos que cada criança representava eram muito maiores do que a insegurança trazida por Rodrigo. O riso inocente ecoava na mente dela, e um pequeno sorriso brotou em seu rosto. Mas a preocupação ainda a acompanhava. E se aceitarmos a ajuda dele e as coisas não saírem como planejado? E se ele mudar tudo só para passar uma ideia de que ele é o Salvador? Lucas parou e a encarou, os olhos cheios de determinação. Nós precisamos ser mais fortes do que isso, Sophie. Precisamos mostrar a todos, inclusive ao Rodrigo, que podemos fazer isso sozinhos. Temos que provar nosso valor para aquelas crianças, para nós mesmos. Ele estava certo. E naquele instante, Sofia sentiu que, apesar do medo, havia algo dentro dela que pulsava, uma coragem que estava se formando. A ideia do festival cultural era mais que um sonho. Era a manifestação de que toda a comunidade podia se unir. Vamos precisar de mais apoio. Se a diretora já está a bordo, poderíamos convidar pais e até outros professores para uma reunião, sugeriu Sofia com empolgação crescente. É a nossa chance de mostrar a força da comunidade. A animação começou a subir como uma onda. Enquanto discutiam, imaginavam como cada pessoa poderia contribuir. O que começou como um projeto pessoal já tinha se transformado em algo maior, um desejo coletivo de mudança. Mas em meio à empolgação, o celular de Lucas vibrou novamente. Ele hesitou e então puxou o aparelho para perto. O sorriso de Lucas se desfez quando ele leu a mensagem. Rodrigo está se oferecendo para o evento. Ele sabe que a escola precisa de recursos e se oferece para ajudar na arrecadação. Isso é uma armadilha. Ele quer que sejamos dependentes dele e depois ele vai tirar tudo de nós, Sofia exclamou, sua voz embargada. A pressão nos ombros dela voltou com força. Tão perto de ver a ideia ganhar vida, a sombra de Rodrigo retornava. Calma, só precisamos ter um plano, Lucas respondeu, tentando manter a calma. Vamos pensar em alguém que possa nos ajudar a desmistificar isso. Alguém que entenda a comunidade e conheça os desafios que enfrentamos. Mas quem poderia apoiar Sofia e Lucas nesse momento crítico? Era uma questão que pairava no ar como um peso e que demandava atenção imediata. Eles sentaram-se em um banco, fervilhando de ideias. A incerteza ainda os acompanhava, mas acima de tudo havia uma determinação crescente. Juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Podemos ser a diferença que essas crianças tanto precisam. Sofia sussurrou enquanto olhava para o céu, agora limpo e claro. E naquele momento, uma pergunta sinistra surgiu. A aliança com Rodrigo poderia alavancar seus objetivos ou seria a raiz da ruína? A decisão que tomassem poderia mudar tudo, e o relógio não parava. Sofia e Lucas deixaram o parque com a mente a mil. A urgência de encontrar apoio os levou a uma pequena cafeteria, onde o cheiro de café fresco e o barulho suave de conversas preenchiam o ar. Eles precisavam de uma estratégia, algo que pudesse enfrentar a sombra da influência de Rodrigo e, ao mesmo tempo, levar adiante seu sonho de um festival cultural vibrante. E se chamássemos a Carla? Lucas sugeriu, despertando a atenção de Sofia. Ela é a professora de arte e tem um super talento para engajar as famílias. Pode ajudar a tornar o evento mais atraente. Ótima ideia, Sofia respondeu, aliviada ao ver que tinha um plano em mente. Certamente, a presença de Carla poderia dar um novo brilho às ideias que tinham. Ela pode trazer outros professores também. Afinal, se conseguirmos envolver mais gente, fica mais difícil para o Rodrigo interferir, não é? O coração de Sofia pulsava com um misto de esperança e ansiedade. Um momento de silêncio pairou na mesa. As paredes, cercadas de artesanato local, pareciam testemunhar a luta deles. Você está animada? Lucas perguntou, notando o brilho que surgiu nos olhos dela ao falar sobre Carla. Acho que sim, mas e se elas não quiserem se envolver?
Rodrigo é persuasivo e todos podem ficar com medo da exposição. Ele inclinou-se para a frente, tocando sua mão. Precisamos ser confiantes. O que estamos fazendo é para as crianças. Elas merecem essa chance e precisamos lutar por isso. Sofia respirou fundo, absorvendo a coragem dele. Era verdade. Se comprometer com a comunidade era uma forma de seguir em frente. Com a nova ideia na cabeça, eles mandaram uma mensagem para Carla. Esperaram nervosamente, olhando em volta enquanto a cafeteria continuava cheia de vida, as vozes se misturando, as risadas sonhando em torno deles. Finalmente, o celular vibrou. Era uma resposta animada de Carla. Claro, vamos nos reunir amanhã. Estou doida para ajudar com esse projeto incrível. Sofia e Lucas trocavam olhares de alegria, cada um sentindo que o peso que carregavam havia diminuído um pouco. Agora precisamos fazer uma lista do que exatamente precisamos dela, Sofia falou, começando a rabiscá-la em uma folha do caderno que levava sempre com ela. A ideia de trabalhar juntos tomou forma e força. Eles passaram a almejar o grande dia, onde a cultura seria celebrada de todas as formas, mas havia uma tensão no ar. Desviar a atenção de Rodrigo era necessário, mas não fácil. Quando tinham a impressão de que tudo começava a fluir, surgia uma nova desconfiança. Assim que terminaram de escrever a lista, Sofia lembrou de Miguel, um ex-aluno que até havia ganhado uma bolsa para uma escola de arte e era bem próximo das famílias. Ele sempre amou participar do que acontece na escola. Se conseguirmos envolvê-lo, pode ser um diferencial para motivar outras pessoas, sugeriu. Você tem razão. Miguel começa a trajetória dele e pode inspirar outros. E quem sabe a gente poderia até pedir para ele fazer um mural durante o evento? Lucas se entusiasmou. Os dois começaram a debater mais ideias. O dia seguinte prometia um novo passo, mas antes mesmo de se despedirem, o telefone de Lucas tocou novamente. Assim que leu a mensagem, sua expressão se escureceu. Não, você não vai acreditar. O que aconteceu? Sofia perguntou preocupada. É o Rodrigo. Ele está se oferecendo para aparecer na reunião de amanhã. Quer ajudar com o planejamento do festival. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia. Ele não parava, não desistia. E o que era mais assustador? Eles realmente precisariam aceitar essa ajuda? Como poderiam blindar o sonho deles? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto eles saíam da cafeteria, cada passo deixando uma sensação de incerteza ainda maior. Poderiam eles realmente enfrentar Rodrigo e, ao mesmo tempo, ajudar a comunidade? O desafio estava apenas começando, e os olhos de Sofia brilhavam com determinação. Vamos fazer o nosso melhor, seja como for. Precisamos mostrar nossa força, um passo de cada vez. Mas em seu coração uma dúvida fervilhava. O que mais Rodrigo teria em mente? Estariam preparados para o que viria a seguir? A luz da manhã entrava pela janela da pequena sala de reuniões da escola, onde Lucas, Sofia e Carla se preparavam para dar o primeiro passo rumo ao festival cultural. O clima estava carregado de entusiasmo, mas ao mesmo tempo uma sombra pairava sobre eles. A presença de Rodrigo. Estou animada para isso, mas não podemos dar margem para que ele interfira no que estamos criando, Carla comentou, anotando ideias em um quadro branco. A energia era contagiante, mas a tensão sobre o que Rodrigo estava tramando não desaparecia. Exatamente, disse Lucas, fixando o olhar na irmã. Devemos deixar claro que esse festival é nosso. É o nosso modo de trazer esperança e inclusão para a comunidade. O olhar determinado de Sofia se iluminou. E não vamos deixar que ninguém nos desanime. Esse festival será algo grande, uma verdadeira celebração da criatividade das crianças. A porta se abriu e Miguel entrou, trazendo consigo uma onda de entusiasmo. Oi, galera! Pronto para fazer algo incrível? Ele tinha um jeito vibrante e cheio de energia que levantou ainda mais o ânimo do grupo.
Os quatro debateram por um tempo sobre o que poderiam trazer para o festival. Enquanto falavam, a ideia de um mural colaborativo se solidificou. Miguel se ofereceu para liderar a parte artística, envolvendo as crianças no processo. Eles iriam criar algo que seria parte do evento, um símbolo da esperança da comunidade. Mas todas as incertezas sobre Rodrigo começaram a ficar mais presentes quando Lucas pegou seu celular e viu uma mensagem. Ele a leu em voz alta. Estou ansioso para ver vocês amanhã. Posso ajudar a tornar o evento ainda melhor. Até breve. Um calafrio percorreu a sala e a expressão de todos ficou apreensiva. Temos que ser espertos. Se a gente puder transformá-lo em um aliado, talvez consigamos aproveitar essa oportunidade. Carla sugeriu com cautela. Não sei. Sofia hesitou, sua voz falhando. Não quero que o que estamos construindo perca seu significado. Esse projeto é para as crianças, não para alimentar o ego dele. As palavras pesadas de Sofia ecoaram. E a decisão parecia se tornar cada vez mais difícil. A ideia de Rodrigo estar no centro daquele sonho aterrorizava todos eles. A reunião finalmente terminou e o grupo se despediu, cada um se sentindo um pouco mais confuso. Ao voltarem para casa, Lucas e Sofia refletiram sobre as possibilidades. Se a gente mantiver o foco nas crianças, podemos dar um jeito. Afinal, é por elas que estamos fazendo isso. Lucas disse, tentando acalmar a tensão. O dia do festival cultural estava se aproximando rapidamente. Na manhã seguinte, sob um céu radiante, eles foram recebidos por uma onda de risadas e vozes, as crianças brincando antes do evento começar. Sofia sentiu seu coração se encher de alegria ao ver como a comunidade estava pronta para se unir. Quando Rodrigo chegou, a atmosfera mudou instantaneamente. Ele estava sorridente, mas havia algo sinistro em seu olhar. Oi, pessoal! Pronto para fazer história juntos? Sua presença fez com que todos se sentissem nervosos, como se cada movimento estivesse sob seu olhar crítico. Estamos sim, e isso será um sucesso, afirmou Lucas, tentando manter a garra. O festival começou com apresentações e oficinas de arte, e o mural colaborativo que Miguel coordenava começou a ganhar forma. Cada criança trouxe sua própria cor e emoção, e a dedicação delas era palpável. Enquanto isso, Rodrigo tentou monopolizar a atenção, aparecendo em todos os lugares, oferecendo ajuda, que, na verdade, servia mais para seu próprio interesse em se promover. Mas a equipe de Lucas e Sofia estava forte, e cada tarefa que completavam fazia com que se sentissem mais confiantes. No auge de um momento especial, Rodrigo decidiu dar uma palestra, e a plateia hesitou. A tensão que se formou fez com que todos sentissem a necessidade de retomar a narrativa. Sofia então se virou para o público e, com toda a força que tinha, disse: Esse é um festival das crianças e da comunidade. Estamos aqui para mostrar o quanto somos capazes quando unimos nossas vozes. Não precisamos de aprovação. A plateia ressoou com aplausos, e a energia virou-se contra a figura que tentava se impor. Rodrigo, surpreso, logo se calou, sem saber como reagir. O impacto de Sofia foi tão poderoso que todos perceberam que aquele festival não pertencia a alguém grandioso, mas sim às crianças e aos sonhos de cada uma delas. A união da comunidade começou a brilhar, e criaturas de todos os tipos se apresentaram, pintando um mural vibrante que rapidamente se tornava uma representação do amor, da colaboração e da superação. O muro contava uma história, a história deles. Com o tempo, e enquanto as vozes se uniam em celebração, Lucas olhou para Sofia. Ela sorria radiante, e ele soube que tudo aquilo era resultado de coragem, amor e determinação. Juntos, eles haviam vencido. No final, Rodrigo deixou o evento com um sorriso amargo, percebendo que, ao lado da comunidade, seu poder não era mais do que uma sombra.
Lucas e Sofia, de mãos dadas, observaram cada criança rindo, pintando o futuro colorido que tinham criado. E assim, o festival não foi apenas um marco para as crianças, mas um novo começo. Um testemunho do poder da autenticidade e da união. Agora, você que acompanhou essa jornada, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo que traz todas essas narrativas inspiradoras. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante e não perca tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como lutar pelos seus sonhos. Este é o momento de mostrar seu apoio.